Então, alguns pontos aqui de detalhes que a gente recomenda para as secretárias ao usar o WhatsApp na hora de conversar, na hora de converter esse visitante do site em paciente na clínica, como que a gente usa essa ferramenta para tornar uma conversa agradável, fluida, que não fique só aquele atendimento lacônico, que é responde a pergunta, a pessoa pergunta assim, atende convênio? Não. A doutora tem horário para amanhã? Não. Qual que é o valor da consulta? R$ 500. Enfim, esse não é um atendimento que a gente diz que é de excelência. E às vezes na correria, a secretária vai e responde de forma rápida, mas para o paciente ela não sabe o que está passando naquele momento na recepção, e ela está esperando um atendimento mais atencioso. Então, começando sempre pelo nome, tá? Ou você pergunta para a pessoa qual que é o nome dela, é que nem a gente está conversando aqui no virtual ou mesmo presencialmente. Em geral, a gente se apresenta, olha, eu sou a Luísa, qual que é o seu nome? A gente pergunta para se referir cada vez mais ao nome, personalizar esse atendimento. Aí uma dica que eu coloquei aqui é uma forma, às vezes você não precisa nem perguntar, ou você perguntou e a pessoa não respondeu, ela pulou aquela pergunta no WhatsApp, ela já quer ir para outro assunto. Para você mostrar um maior cuidado, maior atenção, um recurso que você pode utilizar no WhatsApp, que muitas pessoas não sabem, e que quando a gente aplica na nossa empresa, né, os clientes ficam surpresos. Nossa, como você sabe meu nome? Já falei com você antes? E eles se esquecem de que eles já preencheram na hora de cadastrar o WhatsApp deles. Muitas vezes a gente deixa o nome, é que a gente esquece. Mas como que eu faço para acessar o nome desse paciente, né, que acabou de entrar em contato? Então, vai estar um número esquisito, não vai estar o nome dele, porque você não salvou o contato dele ainda. E aí, quando você clica no número, vai mostrar a conta dele aqui com uma foto ampliada, né? E aqui embaixinho, logo depois do número, vai aparecer o nome. Então, aqui no caso, a Daniela entrou em contato comigo. E aí, antes de eu continuar o atendimento, eu falo, oi, Daniela, tudo bem? Aqui é a Luísa, da clínica tal, como que eu posso te ajudar? Enfim, e aí você vem resgatando o nome da pessoa, assim como a técnica de telefone, que a gente também procura sempre lembrar o nome do paciente ao longo da conversa, no WhatsApp isso também se aplica e a gente deve seguir dessa forma. Atendimento ativo, então é aquilo que eu já estava citando sobre evitar o atendimento que só responde a pergunta. Então, por isso que mas, poxa, enche o saco também de ficar escrevendo aquele textão, falando sobre a consulta, os diferenciais da consulta, quanto tempo que tem a primeira, se tem avaliação gratuita, se não tem, se aceita convênio, se não aceita, se emite nota para reembolso, enfim. Às vezes, no dia a dia, acaba sendo muito rápido, você não responde tudo isso, mas para facilitar o atendimento rápido da secretária, a gente tem aquelas respostas rápidas que a gente passou para vocês, e aí você deixa já salvo, e o que não tiver dentro daquele cenário de dúvidas frequentes, você responde certinho, não só respondendo a pergunta direta. Então, a gente quer dar a ferramenta para a sua secretária responder da forma mais atenciosa possível o paciente. Quer falar um pouquinho dessa sequência de... Sim, então ali como a Lu falou também, os diferenciais da consulta também é importante. Muitas vezes o paciente vai chegar já querendo saber quanto que custa e já querendo ir direto ao ponto, e aí, de repente, você já responde, como a Lu falou, a gente só fala o número ali, e aí pode ser muitas vezes que o paciente vai embora, porque ele vai comparar preço por preço, vai clicar em outro link, e aí você perde esse agendamento, perde essa consulta. E aí o investimento que a gente fez ali no Google, todo o trabalho que a gente fez no site, acaba se perdendo. Então, é importante também mostrar para o paciente quais são os diferenciais, para que não seja uma comparação de preço. Então, é bacana informar previamente a sua secretária todas as informações que o paciente pode ter de dúvidas nesse primeiro contato. Então, é legal a gente sempre manter a secretária atualizada, seja de pontos da sua formação, seja do valor da sua consulta, do tempo que tem a sua consulta, todas essas informações que são recorrentes, são dúvidas recorrentes do paciente. A sua secretária tem que estar muito bem informada e o seu papel aí é sempre que tiver qualquer mudança, você poder informá-la para ela poder dar
a informação mais detalhada possível e ter o melhor atendimento para o paciente. Uhum. Então, como eu coloquei aqui, listar com o médico. Então, antes de começar esse atendimento, é legal a gente já perguntar se é sobre procedimento. Então, às vezes não é tudo que a secretária vai conseguir ali responder de cara, mas é legal já ter algumas informações para ela poder ir para o atendimento de forma mais preparada e conseguir satisfazer ali as dúvidas do paciente. Também, então, tempo de atendimento, retorno, localização. Muitas vezes essas informações vão ficando para ser faladas depois, e aí o paciente não vê o valor disso. Então, uma consulta que tem 1 hora, ou às vezes até uma primeira consulta que tem 1 hora e meia. Então, é uma consulta diferenciada, é um atendimento diferenciado, que, por exemplo, o paciente não vai ver numa consulta de convênio. Então, esse é o tipo de coisa que é levado em consideração também pelo paciente na hora de agendar. Então, olha só que legal, é esse valor, mas é um tempo legal de atendimento, ou então tem um retorno incluso. Então, é bem bacana a gente já informar todos esses detalhes para o paciente nesse primeiro contato, mesmo que ele queira saber objetivamente só o valor da consulta, entregue mais para ele, continue a conversa justamente para ele ter mais base de comparação e realmente ver que é uma clínica diferenciada, um consultório diferenciado. Também é legal já passar de cara as informações da localização para facilitar também que ele vá até a clínica, o consultório. Você pode criar um link do Google Maps, por exemplo, e já colocar na conversa. Então, quando ele clicar, ele já vai ser direcionado para como chegar de onde ele está até a clínica consultório. E aqui também sobre a chamada para ação. Então, o que é a chamada para ação? É quando você, se mesmo que o paciente pare ali de falar, então ele perguntou o preço da consulta e foi embora, sumiu, não falou mais nada, a gente ainda pode tentar resgatar esse contato, esse paciente, então perguntando para ele ativamente, vamos agendar a consulta? Então, se ele não puder agendar na hora, se ele falar que ele vai pensar, que ele vai ver depois, vai te dar um retorno, então você pergunta, quando que eu posso te dar esse retorno? Justamente para ativamente a gente captar esse paciente. Se ele tiver qualquer outra dúvida também, você pergunta o que mais você pode esclarecer para auxiliar ele a, de fato, agendar. Então, chamada para ação é isso. Qual que é a ação que a gente quer que o paciente faça? Então, é agendar a consulta? Já é o momento dele agendar? Então, pergunta. Você gostaria de agendar sua consulta? Se ainda tiver alguma dúvida, também pergunte. Mas sempre de forma ativa para manter esse contato e, de fato, conseguir fazer o agendamento. Uhum. Perfeito, Di. Outros pontos aqui que a gente fala um pouquinho aí de gatilhos, né? Então, esses são gatilhos para a gente usar de informações que a gente pode sempre disponibilizar junto com a informação que o paciente quer. Então, exemplo prático a gente colocou no e-book, você vai conferir também algumas mensagens padronizadas, vai conseguir acessar lá, que é, por exemplo, a pessoa perguntou qual o valor da consulta. Olha, a doutora Ana é especialista em doenças da pele crônica XYZ. Ela faz uma consulta de 1 hora, tem retorno incluso, e o valor da consulta particular é R$500. Enfim, você vai dar sempre informações a mais do que aquele paciente está pesquisando, justamente para ele ter uma percepção de valor boa do seu atendimento. E outro gatilho importante é também em relação aos horários. Às vezes às vezes você está naquele momento da carreira que acabou de começar, né, os atendimentos, então eu tenho bastante horário disponível, ou eu estava dando muito plantão, e aí agora que eu comecei a investir no meu consultório particular, treinar a secretária para ela não falar assim, olha, qual que é o horário? Quinta-feira? Qual horário que fica melhor para você? A agenda está tranquila. Se você fala isso, automaticamente o que a pessoa lê na cabeça dela, o paciente, putz, não sei se essa médica é boa, porque por que ela está contando os horários assim? Então, o que a gente chama de gatilho de escassez é quando tem um horário só. Então, nossa, olha, eu consigo um encaixe aqui para você na agenda, tal horário. Claro que você não vai mentir, né? Assim, ocultar a informação. Então, o que eu quero falar ao invés de você treinar a secretária para facilitar o agendamento e fazer mais rápido para o horário, às vezes você acaba dando um tiro no pé
e aí a pessoa fica com uma insegurança de marcar com você, porque você tem muito tempo disponível. E o que você pode fazer, então? Você pode falar para a secretária, olha, informe para o paciente o próximo horário disponível, no dia tal, hora tal. E aí, isso vai dar uma impressão para o paciente que você só tem aquele horário disponível. Se ela não puder, você fala, quando que fica melhor para você? Eu posso conferir na agenda. E aí você vai conversando um a um, não falar que a agenda está totalmente aberta para qualquer horário que a pessoa quiser vir, porque isso acaba desvalorizando o seu atendimento, tá bom? Então, não informar mais de um horário por vez. Agora, se tiver poucos horários disponíveis, que é o contrário, então aquela agenda que já está mais cheia e que está difícil de captar novos pacientes, porque o paciente não quer esperar tanto tempo para passar na sua consulta, ou o paciente tem uma urgência e precisa passar de fato com você, a gente ou vai analisar a possibilidade de abrir um horário extra a mais para atender aquele paciente no final do expediente, ou o que a secretária pode fazer também é falar assim, olha, eu vou marcar aqui para você na data tal, mas se a gente tiver alguma desistência ou alguém não puder vir, né, por algum motivo, a gente pode te antecipar a consulta. E aí você tem que pegar o nome do paciente. Isso a gente recomenda em todos os casos. Pega o nome e o telefone, caso haja alguma desistência, alguma intercorrência e alguém não possa vir. E aí, isso é excelente para sua agenda em termos de gestão, porque você não fica com uma janela. Então, otimiza todos os recursos que você tem, tempo, dinheiro, espaço, para atender os pacientes. Então, você acaba fidelizando aquele paciente, encantando, porque você fez de tudo que é possível para antecipá-lo, e para você também é um super negócio. Então, o que a gente faz também para reduzir as faltas, né? Isso é uma grande dor de todos os médicos, porque às vezes você está com a agenda cheia, estou com 10 pacientes aqui no dia e 5 cancelaram, ou falaram que não ia vir, falaram que ia vir, não vieram, ou, enfim, não deu nenhuma notícia. O que a gente recomenda? É que ativamente a sua secretária procure confirmar essa consulta. Então, o que a gente recomenda, a Dini já até citou anteriormente, né? Um lembrete de consulta 7 dias antes, então aquela mensagem, olha, sua consulta com a doutora tal, no local tal, está chegando, daqui 7 dias, no horário X. E aí, um dia antes ou 2 dias antes, você fala, você confirma a sua consulta? Sim ou não? Aí é bem objetivo, porque a pessoa está no dia a dia ali correndo, ela também quer responder de forma rápida. Sim, beleza. Falou não, pronto. Você tem 24 horas ou 48 horas, de acordo com o seu disparo da mensagem, um dia antes ou 2 dias antes, para acionar a sua lista de pessoas que querem passar mais rápido com a médica. E aí você faz aquela captação, busca ativa daqueles pacientes que pediram para avisar caso haja alguma desistência. Então, isso tudo tem que estar muito bem antenado para não perder esse timing, e isso reduz bastante, viu? Confira se o seu software está disparando as mensagens certas, se as pessoas estão usando. Às vezes você está confirmando por SMS, e-mail, marketing, não está tendo um bom retorno, mude para o WhatsApp. Pensa a melhor forma aí que você tem para evitar buracos na sua agenda. Lu, a Renata perguntou aqui qual o passo a passo para fazer o diferencial antes de falar o valor, antes de falar o preço da consulta. Muito bom. Inclusive, eu vou disponibilizar essa mensagem prontinha para você copiar e adaptar para o seu caso no consultório ou na sua clínica, tá joia? Mas o que a gente recomenda em geral em casos... a pessoa perguntou o valor, e aí a gente cai na tentação de ir lá e digitar o valor. As principais informações que a gente gosta de passar junto com o valor, que a gente recomenda para os nossos clientes, é informar algum destaque da formação. Então, a pessoa pode ser que falou assim, eu tô com queda no cabelo, eu queria marcar com uma dermatologista, qual que é o horário, qual que é o valor da consulta. Aí você vai lá e fala, olha, a doutora Paula é especialista em tricologia, que é a especialidade médica que trata cabelos. A consulta dela leva em torno de 1 hora a 1h30 para todos os pacientes de primeira consulta. E, inclusive, tem um retorno
dentro de 30 dias. O valor da consulta particular é tal. Emitimos nota para reembolso, caso você tenha algum convênio. Então, olha quanta informação a gente passou. A gente passou um destaque da formação, se a pessoa já te passou alguma informação extra. Se ela não passou, você pode falar assim, olha, a doutora Paula é formada pela USP, ela atende consultas particulares, o tempo da consulta dela é de pelo menos 1 hora, inclui avaliação da pele, então, além do motivo principal da consulta, ela vai fazer toda uma avaliação da pele para ver se tem algum risco, né, de câncer de pele e tal, avaliação. Tem retorno dentro de X dias, o valor da consulta é tal e emitimos nota. Então, você vai passar todas essas informações junto com o valor, porque daí o valor da consulta, por si só, por exemplo, 500, 600, 700 reais, ele vai reduzir, porque você fala, poxa, é 1 hora e meia, ela vai fazer a avaliação da minha pele, vai fazer, ou a avaliação do cabelo, por exemplo, se for cabelo, existe exame de tricologia, você pode já antecipar isso para ela, olha, na consulta a gente faz um exame de tricologia que está incluso, tem retorno, não tem, e reembolso, basicamente é isso, tá bom? Algum destaque da formação, para passar uma autoridade para aquele paciente, se tem retorno, se não tem, qual que é o tempo de consulta, porque a gente está falando aqui muito em captar pacientes particulares. Então, em geral, não é aquela consulta de 15 minutos que as pessoas estão acostumadas com convênio. Então, é importante a gente destacar o tempo de consulta, que ela vai poder tirar todas as dúvidas e etc. Se tem retorno incluso e se emite nota para reembolso de convênio. Tá joia? Aí você pode falar outros diferenciais do seu consultório ou da sua clínica. É interessante quando a clínica oferece exames dentro do próprio local, né, de atendimento do consultório. Então, isso também é um grande diferencial de uma clínica que a gente atende aqui. Eles têm várias especialidades e eles realizam exames de imagem e de sangue no consultório. Então, isso facilita e muito a vida do paciente. Então, assim, olha, tem isso, isso e isso, a consulta é assim, assim, assado. Se você precisar fazer algum exame, você pode fazer na hora. A nossa equipe coleta seus exames. Se você tem reembolso facilitado, então, que é quando a própria empresa solicita o reembolso do convênio, você pode e deve destacar isso também, se aceita, se não aceita, se você facilita. Então, o ponto-chave é que você deve destacar os seus principais diferenciais junto com o valor da consulta.